Seja o Senhor, que as nossas palmas estejam exaltando este nome em todo tempo. Ele é o único digno de receber todo o louvor e toda a adoração da igreja. Que Deus possa falar com o teu coração também na noite de hoje, com a simples percepção que Ele pode nos proporcionar da sua presença aqui neste lugar, enchendo os nossos corações, trazendo esta convicção de santidade neste lugar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meus irmãos, podemos assentar. É uma honra poder estar na presença de Deus. A graça e a paz, meus irmãos. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês aqui, nesses cultos tão fervorosos de quarta-feira. Nós sabemos que o meio da semana é um tempo oportuno para nós recarregarmos as nossas baterias espirituais, consagrarmos um tempo especial como este na presença de Deus, e saímos daqui alimentados, porque Deus tem certamente algo para falar com o nosso coração. Então, se você veio da sua casa, mais uma vez, você não veio à toa. Você veio porque Deus está aqui. Amém? Você veio porque Deus fala conosco aqui neste lugar. Amém, meus irmãos? Você veio porque você tem a convicção de que você foi separado para a adoração do nome deste Deus que nós acabamos de declarar que é exaltado nos céus, e é uma oportunidade nossa, bênção para nós. Deus nos deu a oportunidade, a bênção, de que nós, mesmo assim como pecadores que somos, entrarmos nessa presença santa e ministrarmos a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Os anjos, diz as Escrituras, anelam por saber estes mistérios de Deus. E a igreja é quem está revelando esta graça transformadora do Senhor. Então aproveite esse tempo aqui, nessa noite também, na forma de meditação na palavra de Deus. Ouça a voz do Senhor. Certamente Ele tem algo para falar com o teu coração. Você que está aqui, vocês que estão em casa, todos nós vamos ter uma oportunidade a mais para ouvirmos um pouco mais daquilo que enche o nosso coração e enche a nossa alma de esperança, que é a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós vamos começar nessas quartas-feiras, daqui até uma sétima quarta-feira que nós estaremos. Não é uma campanha de 7 semanas, tá? É porque eu escolhi uma temática das Escrituras que tem 7 inseridos, e são os 7 sinais que o Senhor Jesus realizou no Evangelho registrado pelo evangelista João, que começa ali expondo, né, a pessoa de Cristo Jesus, quem Ele é, a sua obra, e culmina ali no momento da sua ressurreição. E nós vamos estudar e examinar e ouvir algumas meditações a partir destas 7 exposições das Escrituras. Então, se você gosta de ter uma ideia consecutiva, nós teremos 7 milagres sendo expostos aqui a partir de hoje. E eu chamo estes mais que milagres. Eles são além de milagres. Eles apontam para algo importante que a nossa fé precisa absorver a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no texto do evangelista João, o Evangelho segundo João, no capítulo 2, e nós vamos ler nesse primeiro momento somente o versículo 11, mas eu gostaria que você mantivesse esse texto aberto para que nós pudéssemos examiná-lo como um todo, de 1 a 11, o Evangelho segundo João. O texto diz assim, verso 11: Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Com este primeiro milagre, o Senhor Jesus deu
princípio, aos sinais que ele traria como uma revelação de Deus a respeito da sua divindade, do seu caráter, da sua obra e de como nós poderíamos depositar a nossa confiança única e exclusivamente nele. É esta introdução que o Evangelho nos traz. Aliás, o evangelista João vai nos dar o tema central do seu Evangelho. Ele não é como os outros 3 primeiros evangelhos. Os outros 3 primeiros relatam a história da vida e do ministério do Senhor Jesus. João não faz isso. João insere a natureza divina do nosso Senhor Jesus de uma forma muito mais clara. Ele começa colocando esta pessoa divina desde a eternidade no princípio de todas as coisas. Nós lemos logo no prólogo do Evangelho dizendo exatamente isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João não insere Jesus num nascimento humano. Os outros evangelistas já haviam feito isso. João, o 4º evangelho, vem trazer uma outra perspectiva, e o texto do evangelho como um todo dialoga nessa ótica, nessa direção de que Jesus é o Filho de Deus e nós podemos crer nele de forma definitiva, e a fé que nós temos nele é uma fé salvadora. Então eu gostaria de usar estes 7 sinais que João separou. Somente 7 milagres estão registrados aqui neste evangelho, e ele o faz no sentido de apresentar este Jesus. Quem é Jesus? É essa a resposta que o evangelista está nos dando. Jesus é o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que se fez homem para estar junto de um povo que ele mesmo redimiu com o seu sangue. No capítulo 1 ainda nós vemos a inserção de João Batista, apontando para esta realidade da obra de Cristo. João Batista aponta para o Senhor Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está fazendo isso no sentido de testemunhar daquele que viria para resgatar o seu povo, o povo de Israel, e a partir deste resgate, então, proporcionar a este povo não uma vida melhor, mas uma nova vida, uma nova expectativa de vida, não na vida terrena simplesmente, mas na eternidade. Todo o Evangelho aponta então para esta realidade de Cristo sendo inserido na história humana com o propósito de resgatar, redimir, libertar e transformar a história de todos nós. Eu quero usar esta série de milagres, que eu entendo que são mais que milagres, eles são definitivamente sinais que apontam para a divindade do Senhor Jesus e apontam para o caráter divino e glorioso que tem o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isso é importante? 2 apontamentos. Primeiro, porque nós, cristãos, cremos em milagre. Amém, meus irmãos? Nós que seguimos o Senhor Jesus, nós cremos nos milagres de Cristo. Alguns imaginam que estas histórias, estas narrativas foram inseridas aqui no texto bíblico com o único propósito de dar uma floreada na vida de Jesus. Alguns, até mesmo teólogos de uma linha de teologia chamada alta crítica, que é uma linha de hermenêutica errada a respeito das Escrituras, vai dizer que, na verdade, os discípulos inventaram isso. Como o povo lá de Juazeiro inventou que o Padre Cícero fazia milagres, para que pudesse ser uma forma de homenagem a este homem. Nós não cremos assim. Nós cremos que estes milagres são fatos históricos, narrados e registrados pelos evangelistas. Por isso, o primeiro apontamento que quero fazer na noite de hoje é que a igreja acredita em milagres. E não só os milagres nos tempos bíblicos, porque nós cremos que o nosso Deus é um Deus que faz hoje aquilo que Ele fez ontem e fará amanhã, porque Ele é o Deus do eterno agora, e o nosso Deus é um Deus de milagres. Amém, meus irmãos? Segundo apontamento, estes milagres foram registrados para que nós conheçamos o nosso Salvador.
Aqui, nesta série de milagres separados pelo evangelista João, o apóstolo João, o Senhor Jesus é nos apresentado. Por quê? Porque estes milagres suprem necessidades que nós temos. E nós veremos hoje, logo no primeiro milagre, como Jesus está se apresentando como aquele que supre essas necessidades. Então, crer que Jesus operou fatalmente estes milagres, definitivamente estes milagres, é a nossa fé. E segundo, crer desta maneira fortalece-nos hoje, porque nós continuamos necessitando destes milagres. Então nós precisamos continuar crendo nos milagres, e nos milagres de Deus para a nossa vida hoje, porque sem este Jesus que opera milagres, a nossa vida não tem significado, e nós não temos a vitória que nós cantamos, que receberemos de Deus. Nós não temos esta convicção de fé para continuar vivendo a vida de esperança que o Senhor Jesus nos trouxe. Então, eu gostaria de apresentar este primeiro milagre. Jesus está aqui se revelando como Filho de Deus, e a partir desta progressividade da revelação, ele vai então nos conduzir a esta caminhada de fé, e por isso o evangelista termina dizendo que o propósito de registrar estes 7 é para que nós creiamos em Cristo, e crendo nele nós tenhamos vida. Este é o propósito então desta série de sermões. Eu quero começar então falando a respeito deste milagre, que aponta para algo da pessoa do nosso Senhor Jesus. O verso 11 vai nos dizer que com este sinal, Jesus deu início aos seus milagres que revelavam o que manifestavam a sua glória. Então a primeira coisa que nós vemos neste texto é que o Senhor Jesus não era um santo milagreiro. Ele não fazia milagres de qualquer maneira. Ele não fazia qualquer milagre. Ele operava aquilo que tinha o propósito de revelar a glória que ele possui. Não é como aqueles filmes de heróis que nós vemos, aqueles pessoas tipos da Marvel, né, que ficam fazendo as coisas levitar, né, e com o poder da mente. O sujeito está com preguiça e ele tem o poder da mente e vem o copo com água, porque ele não quer sair do lugar. Jesus não é assim. Ele não é esse tipo de milagreiro, ele não é esse tipo de poder sendo operado. O Senhor Jesus era alguém que viveu a sua vida comum, nasceu como um homem, cresceu, viveu de uma forma comum, mas em algum momento, como registra João, ele dá início então aos seus sinais, mas o propósito dos sinais era objetivo, manifestar a sua glória, porque da glória de Deus nós carecemos, todos nós precisamos contemplar esta glória. Então o Senhor Jesus aponta para esta sua característica: ele é Deus e ele possui a glória do Filho de Deus encarnado. No capítulo 1, João vai dizer: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O motivo então é manifestar a glória. Segundo, o texto vai dizer que Jesus manifestou estes sinais, porque sem eles, os seus discípulos não creriam nele. Sem estes sinais, ele seria só mais alguém que se levantaria ali no meio do povo e falaria a respeito da sua vida. Sem estes sinais, ele não representaria de forma plena, completa, visivelmente o Deus que é invisível, porque estes milagres são milagres que só Deus pode operar. E como Filho de Deus encarnado, ele prova a sua divindade com estes sinais. Então os discípulos não creram em mais um que faz milagres. Outros fizeram. Nós vemos no Antigo Testamento muitos profetas, Elias, Eliseu, o próprio Moisés operou milagres, tirando água da rocha, abrindo o Mar Vermelho, os sinais diante de Faraó. Outros fizeram milagres. Jesus faz estes sinais que são exclusivos do Filho de Deus encarnado. Só ele poderia realizar estas obras. E ele faz com o propósito que os seus discípulos crescem nele. Todos viram os milagres,
naqueles dias que estavam ali por perto, mas nem todos acreditaram em Jesus como Filho de Deus. Alguns até comeram, alguns até usufruíram dos milagres, mas os discípulos creram. Duas coisas importantes, então, logo na introdução. Se você é discípulo de Jesus, você precisa crer nestes milagres. Muitos milagres acontecem nos nossos dias. Nós não temos a obrigação de crer em todos os milagres que as pessoas dizem experimentar. Nós podemos ou não. Mas nestes milagres das Escrituras, registrados aqui, como uma fonte de fé para o coração da igreja, nós precisamos crer. Então, como nós cremos em milagre, nós vamos examinar este que é o primeiro milagre, um sinal que Jesus traz ali como uma revelação do seu caráter. E a narrativa começa assim. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado e com os seus discípulos foi para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, como Jesus está revelando a sua glória. Primeira característica que nós vemos da glória sendo revelada aqui, é que este Deus da glória, este que possui este resplendor, o Filho do Deus vivo, ele é um Deus que se compadece do seu povo. A própria encarnação já aponta para esta realidade. Se vocês se lembrarem do texto do Êxodo, antes da libertação, quando Deus se aproxima de Moisés e fala a respeito do motivo pelo qual ele estava vindo em favor do povo, ele vai dizer lá: eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para livrá-los da escravidão do Egito. Novamente Deus está provando esta sua compaixão. Ele está aqui na figura do Filho encarnado, a segunda pessoa da Trindade Santíssima. É o próprio Deus, ele existe desde a eternidade, ele é o Verbo, todas as coisas aconteceram por causa dele, ele é o autor de toda a criação, mas por conta da sua compaixão, ele se encarnou, se fazendo uma figura humana, para estar no meio do seu povo, para lidar com coisas simples, da realidade da vida humana. Por isso eu disse, Jesus não é um milagreiro importante, que ficava num canto escondido, esperando que as pessoas o buscassem. Ele vivia a sua vida comum. Ele está aqui num casamento. Casamento é coisa comum da humanidade. As pessoas casam, se dão em casamento, e a vida segue desse jeito. E as festas de casamento são festas comuns. Algumas são mais luxuosas, outras mais humildes, mas aqueles elementos fundamentais de um casamento todos temos. Por quê? Porque casamento é algo instituído por Deus, é vida comum das pessoas. Jesus está ali na vida comum das pessoas. E Ele mostra a sua compaixão no meio das necessidades comuns. Jesus está presente, por quê? Porque Ele não é somente o Deus que transcende toda a realidade. Ele é o Deus que se relaciona diretamente com as pessoas. Se você se lembra da profecia de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, o anúncio do Messias, vai dizer exatamente isso: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Está aqui o Deus encarnado, o Deus conosco, revelando a sua glória, e ela se manifesta na compaixão de estar no meio de pecadores, vivendo a vida comum que eles vivem, para que Ele pudesse socorrê-los de forma imediata. E foi exatamente o que aconteceu. Primeira característica de Jesus é que Ele é alguém que se importa com as nossas pequenas necessidades. E Ele conhece as nossas fragilidades. E quando Ele está conosco, nós temos uma assistência permanente. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, vai falar a respeito deste Jesus, e ele diz exatamente isso: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Agora observe o verso 15: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas,
a nossa semelhança, mas sem pecado. Primeira característica da glória do Senhor Jesus é que, embora Ele seja este Deus eterno, que se assenta num trono de glória, de onde governa todas as coisas, Ele é também o Deus imanente, o Emanuel, o Deus conosco, que está conosco nos detalhes mais comuns da nossa vida. Quando você precisa de algo, talvez você fique meio acanhado. Me lembro de uma pessoa que, a respeito disso, uma vez disse a mim assim: pastor, eu fico meio com vergonha de pedir umas coisas meio simples, né, para Jesus, porque tem tanta gente com problema tão sério, enfermidades tão graves, problemas assim insolúveis, e eu chego às vezes com um probleminha daquele bobo assim. Jesus não se importa de nos assistir nas nossas mínimas necessidades, porque a sua glória é uma glória cheia de compaixão, e a prova disso, se fez homem e habitou entre nós. Se você crê nesse Jesus, confie que a sua vida, nos menores detalhes, até aqueles que pareçam ser insignificantes para muitos, tem uma importância grande para o Senhor Jesus. Ele está num casamento, e o casamento precisa de alegria, precisa de festa, e o sinal, o símbolo disso no casamento aqui é o vinho. O vinho trazia esta ideia de alegria, e aquelas festas duravam 7 dias, 10 dias, e o povo bebeu o vinho, e o vinho acabou, e a mãe de Jesus chega para ele e diz: eles não têm mais vinho. E o Senhor Jesus não ignora o pedido, porque Ele sabe da necessidade daquelas pessoas. Jesus jamais ignora uma necessidade do seu povo. Se você é um discípulo, um filho, uma filha, saiba, os mínimos detalhes da sua vida interessam para Jesus. Parece bobo a gente orar por algumas coisas, mas isso é relacionamento real. Relacionamento de intimidade não fala só de coisas importantes, ele fala de trivialidades, coisas que parecem bobas. Para alguém que é íntimo, faz diferença. São nesses detalhes que nós nos conhecemos, nós sabemos de gostos que outros não saberão, porque nós somos íntimos daquela pessoa. Jesus é este, que se fez homem, para dividir a nossa intimidade com Ele. Ore ao Senhor assim. Portanto, o milagre que nós vemos aqui não é algo extraordinário. Ele não abriu o mar como fez Moisés, mas Ele lidou com algo comum do povo, e a glória aqui se manifesta nesta compaixão, que não se limita a coisas importantes demais, extraordinárias demais, mas nas nossas necessidades básicas. Muitas vezes nós temos essas preocupações básicas do dia a dia, da nossa vida cotidiana. Nós podemos dividir isso com o Senhor Jesus. A sua glória se manifesta nesses detalhes importantes da nossa vida. Amém, meus irmãos? Segunda coisa que nós vemos no texto, que a glória de Cristo se manifesta no seu governo. Verso 4 e 5 vai dizer assim: mas Jesus lhe disse à sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A impressão que alguns têm, de forma inadvertida, é que Jesus está sendo um pouco ríspido com a sua mãe. Essa é uma linguagem comum. Nós vamos ver o registro de João, várias ocasiões, a mesma expressão sendo apontada aqui. Mulher era um tratamento cordial, não era uma coisa pejorativa. Jesus não está destratando a sua mãe, Ele está só fazendo um apontamento a respeito de quem governa. Ele diz: não é chegada a minha hora. Ele está dizendo: o tempo ainda não chegou. Que tempo era esse? Logo mais adiante, em várias ocasiões, o próprio Senhor Jesus vai declarar que a hora já é chegada. No capítulo 12, ele diz: é chegada a minha hora, glorifica o teu filho. Ele diz ao Pai, na hora de entregar a sua vida em sacrifício, ele diz: é chegada a hora do Filho do Homem ser... do sangue dele ser derramado, de ser traído. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que tudo tem um tempo, e o governo é daquele que possui a glória.
A hora dele não era chegada, e a revelação de quem ele era não estava no tempo que Deus havia planejado. A glória de Deus não se revela de qualquer maneira. Ela se revela com o governo e a soberania de Deus. Muitas vezes nós buscamos milagres. Nós pedimos por milagres, por sinais. Por vezes eles não aparecem, eles não vêm. Por quê? Porque nós não manipulamos Deus para que Ele produza milagres. O Jesus apresentado nas Escrituras não foi manipulado pela sua mãe. Não foi Maria que moveu Jesus a produzir da água o vinho que eles necessitavam, porque tudo tem um tempo. E Jesus havia programado aquele dia, naquele casamento, para dar início ao seu ministério de sinais, que revelariam a sua glória e fariam com que os seus discípulos crescem nele. Mas a hora dele ainda não é chegada. Que hora é essa? A hora de morrer em favor dos pecadores. Ele é quem governa, Ele é quem decide, e Ele age segundo o tempo divino. Deus decreta, e as coisas acontecem. Nós pedimos, nós planejamos, mas nós não temos o poder de transformar o tempo e a realidade das coisas. Jesus tem, e Ele diz à sua mãe: ainda não é chegada a minha hora. Nós vemos aqui que não foi a mãe que conduziu Jesus a um milagre. Era a vontade dele que aquilo acontecesse naquele momento. E assim se fez. Quantas vezes a igreja busca milagres que Deus não deseja operar? E nós nos revoltamos porque Deus não nos respondeu com um milagre. Uma pessoa no estado terminal pedindo por uma cura milagrosa. Às vezes ela não chega. Uma solução de um problema na empresa, um relacionamento de pais e filhos, casamentos. Às vezes o milagre não chega. Por quê? Porque existem coisas ordinárias que nós podemos fazer. E Deus entra quando Ele quer, no tempo dEle, com aquilo que é extraordinário, realizando o milagre que Ele entende que nós necessitamos. Mas nós não manipulamos a mão de Deus. Não é uma campanha de 7 semanas que vai fazer com que Deus seja constrangido a produzir o milagre que eu quero. Deus tem o seu tempo. E Jesus deixou isso muito claro para sua mãe: ainda não é chegada a minha hora. Terceira característica: a glória manifestada aqui exige algo daqueles que estão percebendo e recebendo essa revelação: fé. Verso 5 vai dizer que, de alguma maneira, Maria entende que Jesus vai fazer alguma coisa. Nós não sabemos se foi o tom de voz, se foi o olhar, se era um tipo de conversa que eles tinham, mas nós entenderíamos o contrário. Maria entendeu diferente e disse. Então ela falou aos serventes, o que ela disse, verso 5: fazei tudo o que ele vos disser. A fé é movida pela glória de Cristo e ela gera uma atitude: obediência. O que os serventes fizeram? Juntaram as talhas, encheram de águas, a ordem de Cristo, e deixaram ali esperando para ver o que acontecia. Isso aponta para algo importante. A fé, ela se expressa em obediência a Deus. Primeiro a obediência, depois o milagre. Primeiro eu pago o preço não pelo milagre que eu vou receber, mas eu domino a minha expectativa. Porque a fé sem as obras é uma fé mentirosa. O resultado de se crer no Jesus que se revela como glorioso e majestoso é que eu quero obedecê-lo. Eu desejo obedecê-lo. Algumas pessoas buscam uma fé que não exige obediência, não exige nenhum tipo de sacrifício. Eu não estou falando daqueles votos. Eu estou falando de negar-se a si mesmo, de abrir mão das suas próprias convicções e vontades para ouvir e obedecer à vontade de Deus, para fazer o que Deus quer que façamos. A fé exige de nós obediência. E dessa maneira o texto vai nos mostrar que a obediência precede o milagre. Antes de o milagre ser operado, Jesus exigiu algo, e Maria entendeu muito bem e disse: façam tudo o que ele vos disser. Com isso eu concordo com Maria.
Essa foi uma boa palavra. Os marianos, nesse sentido, estão corretos. Mas ela não fez nada, ela não operou nada. Ela simplesmente entendeu aquilo que todo crente em Jesus deve entender, que nós devemos obedecê-lo. Os serventes entenderam isso, porque eram empregados ali, e eles encheram as talhas, e aqueles vasos grandes eram usados para outra finalidade. Eles eram vasos usados para a purificação dos judeus. Os judeus, eles têm um ritual de limpeza muito rigoroso. E aquelas talhas grandes davam aproximadamente, alguns estudiosos colocam entre 100 e 300 litros de água juntadas às 6 talhas. Eles usavam para tomar banhos cerimoniais, para lavar as mãos antes de comer. E eles fazem isso obedecendo a Deus, a Cristo ali, e eles juntam aquilo e expressam algo importante da fé. A fé, diz o escritor aos Hebreus, é a certeza de fatos que se esperam. Ou seja, nós já cremos que aquilo vai acontecer, mesmo antes que aquilo aconteça, porque esse tipo de esperar não é um esperar estático, é uma esperança que enche o nosso coração. A palavra seria melhor traduzida por esperançar, é um ato, é um verbo. Nós não paramos e ficamos estáticos esperando. Eles vão, enchem de água, fazem o que foi dito para ser feito e aguardam o que vai acontecer. Eles não sabiam que o milagre iria acontecer. É meio estranho, né? Acabou o vinho, Jesus manda encher de água. O que isso significa? No contexto da glória sendo manifestada e a transformação de água em vinho, isso é muito importante. Como disse, aquelas talhas tinham um aspecto cerimonial, elas apontavam para uma purificação, era uma forma de apresentar uma necessidade de que o pecado fosse purificado. Jesus enche de águas, pede para encher de água aquela talha. A água era o símbolo da purificação. Os banhos cerimoniais não eram só higiênicos, eles tinham o aspecto de mostrar a necessidade de que a pureza fosse encontrada naquele tipo de cerimônia. Jesus, então, está aqui e apresenta um poder que só Deus tem. Como disse no começo do Evangelho, o apóstolo João vai dizer a respeito do Logos, do Verbo encarnado, que é Deus. Ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus está se revelando como Logos encarnado, e o que ele faz? Ele cria. Ele transforma um elemento em outro. Não é alquimia. Ele não está misturando as coisas. Não é algo que se parece com vinho. São dois elementos que não possuem a mesma substância na sua composição. E ele transforma aquilo porque ele é Deus. O Deus que criou todas as coisas está ali num casamento, numa vida comum em Caná da Galileia, fazendo o que só ele pode fazer, criar. Cristo, então, apresenta ali, provavelmente diante do Pai, aquilo, entendendo que aquele é o primeiro de muitos sinais que ele daria aos seus discípulos, para que eles viessem crer na sua manifestação gloriosa, e assim ele evidencia algo que só Deus possui, poder para criar. Jesus não reforma a água, ele cria o vinho. Isso aponta para algo importante da redenção. A glória aqui de Cristo é manifestada porque ele substitui uma cerimônia do Antigo Testamento por outra. No Antigo Testamento a purificação era feita com a água, mas agora é o vinho, que aponta para uma aliança que ele vai estabelecer adiante no final dos seus dias com os seus discípulos, aliança no sangue dele. O que Jesus está fazendo aqui não é só uma demonstração de poder, ele usa aquelas talhas usadas para a purificação judaica, que simboliza um sistema religioso vigente, que eles entendiam muito bem o que aquilo significava,
marcado por rituais externos, visuais, coisas que apontavam para algo, eram sombras. Jesus então utiliza como instrumento para algo novo. Jesus indica que está ali inaugurando algo superior. Não é mais algo exterior, é algo que vai além. Os rituais da purificação com a água eram repetitivos. Todas as vezes eles precisariam limpar-se e apresentar-se para serem purificados. Aquela limpeza não mudava o homem por dentro, ela limpava exteriormente. Elas eram sombras, elas não apontavam para uma realidade imediata. Mas o Senhor Jesus introduz, ao invés de um banquete, uma cerimônia religiosa, ele traduz esta ideia do Antigo Testamento em algo muito melhor. O escritor aos Hebreus captou essa linguagem e no capítulo 8, verso 6, ele diz assim: agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Jesus se apresenta como aquele que oferece o melhor. Do que nós podemos ter, Jesus é quem nos dá o melhor. Ele não substitui somente, ele cria algo melhor, algo que vai além. O texto diz que quando o mestre Sala, um maître provavelmente, alguém responsável pela comida, experimenta o vinho, ele acha estranho, porque era comum que se oferecesse o melhor vinho no começo, e depois que o povo já estava meio borracha, né? Pode qualquer coisa que passa, mas ele fala, vocês deixaram o melhor por último. Ele não sabia, se bem o texto diz que os serventes sabiam que eles tinham colocado água ali. O que Jesus está apontando para nós nesse registro que o evangelista João nos traz é que o que ele tem para o seu povo é muito melhor. A antiga aliança não poderia trazer a salvação que o povo necessitava. A antiga aliança, os rituais, os sacrifícios, as purificações, tudo aquilo apontava para algo exterior. Jesus é aquele que move a vida de dentro para fora. Não é um estereótipo que nos faz cristão. Nós somos aqueles que são transformados de dentro para fora. O sujeito pode mudar a roupa, pode mudar o jeito de andar, pode mudar os endereços que ele frequenta. Mas se Cristo não mudar o coração, nós não mudamos nada. Nós somos a mesma pessoa. Quando a glória de Deus se manifesta em nós, o que acontece é uma mudança de vida. Uma mudança real. A resposta, então, daqueles discípulos não deveria ser outra senão crer que Ele é o Filho de Deus. E o texto termina exatamente mostrando o que o milagre produziu. O verso que lemos no início diz: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pergunta que fica: quantos estiveram naquele mesmo casamento, presenciaram o mesmo sinal e saíram de lá sem crer em Jesus Cristo? Provavelmente algumas pessoas. Mas os discípulos creram, porque Jesus estava ali preparando aqueles homens para transmitirem uma fé em fatos históricos, narrativas reais. E eles são testemunhas oculares destes milagres por uma razão, para que nós, ao recebermos o registro disso, possamos crer também que Cristo é este Jesus dos milagres. Ele é o Filho de Deus e Ele revelou nos sinais a sua glória. Ela foi manifestada entre os homens com um propósito: que nós creiamos nele, que nós vivamos com base nesta fé. Muitos nos nossos dias precisam de milagres para crer. Mas nós só precisamos da revelação das Escrituras para saber que Jesus é o Filho de Deus. Alguns procuram Jesus por causa dos milagres, não por quem Ele é.
Os milagres nunca tiveram um propósito em si mesmo. Por isso João os chama de sinais. Eram como placas apontando para uma direção, apontando para uma situação específica, apontando para algo do caráter específico do rei que estava ali andando entre o seu povo, do Deus que havia assumido uma natureza humana para estar com o seu povo, apontando para uma necessidade real que nós temos. Não era o vinho, era a redenção, era aquilo que Jesus faria como a prova cabal da sua divindade. Era a ressurreição dos mortos, a vitória sobre a morte. O milagre é um sinal que aponta para algo espetacular, mas que deve produzir em nós fé e não dependência de milagres. Nós podemos passar muitos e muitos anos sem presenciar um milagre sequer destes espetaculares. Mas para aqueles que foram salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, o maior milagre de todos já aconteceu. Da morte, Ele nos trouxe para a sua vida. Do império das trevas, Ele nos transportou para o reino de luz do seu Filho amado, Jesus Cristo. Daqueles que estavam indo para a perdição, Ele nos trouxe uma esperança em um caminho que nos leva para a glória na eternidade. Que milagre a mais nós precisamos para continuar crendo neste Cristo maravilhoso? Nós não precisamos dos milagres. Nós já temos o maior dos milagres. Um pecador ser salvo, para estar com o Deus da eternidade, gozando dos prazeres que só Ele possui e só Ele pode dar. A igreja precisa de milagres, e Deus faz milagres, mas Ele faz no tempo dEle, na forma que Ele decide, e com o propósito de nos fazer a fé crescer, e não para satisfazer as nossas expectativas, satisfazer os nossos desejos. Você tem crido nos milagres de Jesus, esses registrados nas Escrituras? Você tem crido neste Cristo? Eu quero convidar você a pensar um pouquinho a respeito disso. Esse Jesus que se revelou assim, é o Jesus que se compadece da nossa vida cotidiana. Este é um milagre. O Deus que se fez homem se preocupa conosco em detalhes que para muitos passam despercebidos, são insignificantes, mas para Cristo são detalhes importantes da nossa história. Aliás, Ele tem escrito a nossa história todos os dias. Quando nós acordamos, Jesus sabe exatamente o que nós vamos precisar, de qual milagre nós precisamos naquele dia. Talvez a gente nem perceba. Talvez a gente fique esperando que uma manifestação angelical nos traga uma revelação. Mas o milagre da fé tem ocorrido dia após dia, sustentando a nossa expectativa da volta de Jesus. Esse Jesus que opera milagres, que se compadece de nós, Ele tem um tempo. Não é o seu, é o dele. Ele sabe a hora. E a hora para a qual Ele veio, essa já chegou. Ele já foi para a cruz, Ele já ressuscitou ao terceiro dia, mas existe uma outra hora que nós aguardamos, é o soar da última trombeta, quando Ele vier para buscar a sua igreja. Só tem 2 dias que realmente importam para nós: hoje, porque nós temos que viver para Ele, e o dia da sua volta, porque aquele será o dia definitivo da nossa história aqui. Mas é o tempo dele. O milagre já aconteceu. Ele já te salvou, já te redimiu. E se você ainda não experimentou esse milagre, você está perdendo tempo. Este é o maior milagre. É um milagre que resolve um problema temporário. É um milagre que resolve a nossa eternidade. Esse Jesus dos milagres registrados por João requer de nós obediência. Se cremos, então obedecemos com prazer, com alegria no coração.
E essa obediência, ela é vista. Não é uma obediência teórica. Ela é manifesta em obras práticas. Que obras? Não são sacrifícios, trocas. Deus não precisa de nada disso. A Bíblia diz que Ele espera de nós obras de justiça. E elas estão nele. Ele é o modelo. Foi com Ele e para Ele que o Pai disse: este é o meu filho, a Ele ouvi. Atendam o que Ele diz, obedeçam às suas instruções, sejam como Ele, porque eu amo este meu filho. Se nós somos estes que renderam o coração, a vida a esse Jesus, então nós que cremos também obedecemos. Essa é a prova da nossa fé. E até que Ele volte, nós temos um ministério como igreja: anunciar este Jesus. Ficar chamando pessoas para experimentar os milagres de Jesus. Nós fomos chamados para fazer com que as pessoas conheçam o Senhor e Salvador da nossa vida, e que elas experimentem o maior de todos os milagres, a salvação dos pecadores. Esse Jesus está aqui nessa noite. Ele recebeu o louvor da igreja. Fomos conduzidos em momentos de adoração, nós oramos, nos ajoelhamos, nos rendemos diante dele. E Ele quer mais de nós. Ele requer mais do que um compromisso semanal. Ele requer de nós este relacionamento de intimidade, porque Ele quer nos conhecer nos detalhes. Você tem falado dos seus detalhes para Jesus? Quando você conversa e ora, você só pede aquelas coisas importantes, ou você conversa sobre trivialidades? A fé nos faz sermos como crianças, abertas, esperando que alguma coisa diferente aconteça, porque nós sabemos que Jesus é o Deus poderoso, que pode trazer coisas novas e espetaculares todos os dias, mas Ele também pode trazer prazer ao nosso coração naquelas coisas mais simples da nossa vida cotidiana. Naquele dia Ele estava num casamento. Hoje Ele está aqui uma quarta-feira, falando conosco através da sua palavra, porque Ele prometeu dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero convidar você a fazer um desafio para o seu coração. Será que você também não pode encontrar Jesus nas coisas comuns do seu dia a dia? No trânsito, indo para o trabalho, trocando a criança para ir para a escola, acordando de manhãzinha. Jesus está lá, preocupado com aquilo. Naquela relação de marido e mulher, Deus está ali, Jesus está ali conosco, conversando junto com você, com um colega de trabalho que não conhece a Ele, está lá do seu lado, te instruindo, te direcionando, te fazendo lembrar das suas virtudes. O Senhor Jesus está aqui porque Ele quer um relacionamento conosco. Eu acho que a gente pode pedir isso a Ele nessa hora. Convido você a fechar os olhos e experimentar mais este milagre da presença de Cristo. Que ao sair daqui nessa noite, você saia com a convicção de que você não está sozinho. O Emanuel está conosco. Deus que se fez homem, assumiu a nossa fragilidade, desceu até o nível da nossa insignificância humana, para que nós pudéssemos conhecê-lo, pudéssemos desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele. Para o Deus da eternidade, nós somos todos crianças, e Ele é o nosso irmão mais velho, que sempre existiu, que quer se revelar a nós com glórias e maravilhas que só Ele possui. Que Deus possa nos ajudar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, nesse ambiente que estamos experimentando agora, Senhor, da Tua presença.
nós te pedimos, Senhor, faz-nos perceber a tua presença. Nós sabemos que o Senhor está aqui, porque a tua palavra diz que o Senhor está no meio do seu povo. Mas nós precisamos, Senhor, deste toque do Senhor em nós, para que nós possamos perceber a tua presença transformadora na nossa vida. Naquele dia o Senhor estava num casamento em Caná da Galileia. Hoje o Senhor habita em nós, e nós podemos usufruir desta presença santa e preciosa. Manifesta, Senhor, a tua glória no dia a dia da nossa vida. Nós possamos perceber o Senhor agindo em nós e por nós, nos mínimos detalhes da nossa existência humana. Sê conosco, Senhor, nos dá a graça de vermos esta glória que o Senhor possui. Aumenta-nos a fé, Senhor, para que diante dos desafios nós nos lembremos que o Senhor se compadece de nós, que o Senhor é poderoso para criar aquilo que nós não podemos imaginar, e que o Senhor produz no nosso coração uma fé inabalável, para que nós possamos resistir até o dia mau, se for necessário. Nós cremos assim, Senhor, que saímos daqui sabendo um pouco mais a teu respeito, Senhor nosso, Senhor da nossa história, nosso amado Salvador, Jesus o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, e em teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Vamos cantar ao Senhor.